Nós vamos continuar com a leitura da mensagem Casamento e Divórcio. Esperamos que Deus os abençoe e pedimos que você dê atenção. É claro que você vai ouvir só uma parte da leitura, pode ficar um pouco confusa, mas eu digo, procure obter este livro, esta pregação, e você, pegando do início até o final, você vai compreender, vai ver o que é o centro, aonde temos que nos dirigir diretamente ao alvo. Nós estávamos falando na última programação sobre ele pode casar, ela não. Tudo é um tipo dentro da Bíblia. Um homem ter muitas esposas, como Davi, Salomão, mas nenhuma podia ter dois maridos. Tipo de Cristo, tem muitos, a sua noiva são composta de milhões, mas nenhum pode ter dois deuses, dois homens, dois maridos, duas cabeças. Então, tudo isto são tipos. E você diz, mas eu vi você lendo que ele pode repudiar. Se Cristo quiser repudiar por causa de fornicação, você fornicando com o mundo, namorando o mundo, ele pode. Mas nenhuma pode repudiar o seu marido. Não podemos repudiar a Cristo. Não é verdade? Então tudo há um paralelo, mesmo acompanhando, falando sobre o assunto natural, mas sempre comparando, olhando um paralelo espiritual. Parágrafo 256. Note, ele pode repudiá-la, porém, ela não pode repudiá-lo. Ele fez isto, provou isto nos dias quando Lutero, Wesley, os pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele, ao ter relacionamento sexual espiritual para ficarem grávidas com parte adicional da palavra. Você entende? Ela se recusou. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isto. E permita-me dizer isto, vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra, elas rejeitam a Cristo. O que está falando? O sistema, eles se organizaram e recusaram a liderança da palavra. Toda denominação, todo o grupo que Deus levanta pela palavra, e quando eles se organizam, eles morrem, eles recusam a, vamos dizer, gerar filhos pela palavra para Deus. Então, eles morrem espiritualmente. E isso é um tipo. 257. E qualquer mulher que recuse a um homem seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Sou eu aqui, estou lendo. O profeta dizendo, se você recusa dar ao seu marido filho, olha bem, você simplesmente, ele tem direito de te deixar. E aí, meninada, moças, hoje casam, não querem filhos, não quer ficar deformada, não quer ter compromisso. E por que casa? Amém. Você se lembra na Bíblia quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou, ele simplesmente obteve outra para si. E o que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo?
É a mesma coisa como a mulher que se recusa a ser esposa para seu marido. Isso dá pano para manga. Quando hoje fazem greve com seu corpo, né, irmãs? Faz greve com seu corpo, recusa o esposo, e a Bíblia diz que a mulher não tem direito sobre o seu corpo, mas tem o marido, e o marido não tem direito sobre o seu corpo, mas tem a mulher. E nega, foge, faz greve. Tá, vocês sabem melhor. E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos desta era. Nós não somos luteranos, nós não somos Wesleys, nem somos pentecostais. Nós temos de ser os filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era, o filho semente, que é Cristo, né? Amém? Espero que você entenda. Não poderia engravidar, não. Assim, o que ele fez, repudiou-a. Em divórcio, isto mesmo, porém ela não ousa repudiá-lo. Ele a repudiou. O que é ter filho, produzir filho, palavra? Você é um cristão, uma cristã, então você tem que manifestar as obras, a vida de uma verdadeira cristã, não de uma mundana. Se você se diz uma cristã e vive e nega mostrar os frutos de Cristo na sua vida, você está negando a mostrar, como diz, a mulher como a mulher está negando ser mãe. Se você está negando viver uma vida comprometida com Deus, é isto. Deus vai te repudiá-lo. Não se pode servir a dois senhores. Ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicando-o mesmo por si próprio. Seus filhos começam, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isto está amadurecendo completamente, ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma amável pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será noiva puramente inadulterada da palavra. Amém e amém. Espero que vocês entendam isso. No ar, ela será... Entenda isso, quer dizer, pegue no ar. Ela será filha grávida de Deus. Está vendo de que grande honra uma mulher pode ser? Veja que grande coisa a igreja pode ser. Porém, está vendo onde a imundícia a levou? Estão tentando comparar essa igreja ali com a igreja aqui. Não se pode fazer isto. E tentar comparar a prostituta de rua com a igreja do Deus vivo, ou a mulher correta com uma prostituta. Quer dizer, a mulher tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar. Fora do seu lugar é a pior coisa, mas no seu lugar é a coisa mais maravilhosa que tem. Agora, não se pode comparar uma mulher honesta, verdadeira, uma mãe genuína, com alguém ali que não tem a mínima responsabilidade, por mais que seja mulher. Está vendo de que grande honra uma mulher pode ser? Porque a tal coisa como essa é uma lei de Deus, a lei dos contrastes. Como saberíamos apreciar a luz do dia se não houvesse noite? Como saberíamos apreciar o tempo seco se não houvesse chuva? Como saberíamos apreciar e respeitar uma verdadeira mulher se não houvesse uma suja? Foi em
frente revelado isto, revelando sua palavra, foi em frente revelando isto, revelando sua palavra. Porém, ouse qualquer de nós tentar repudiá-lo e casar com outro. Agora, certamente está claro porque ambas as teorias estão erradas. Não se pode fazer isto, ir nesta direção, está acabado. Se você fizer isto e ir naquela, deixaria a promessa completamente para trás. Aqui está a promessa, aqui está a coisa bem aqui. A palavra não é contraditória, ela tem de permanecer em continuidade agora, não mais do que Mateus 28:19 contradiga Atos 2:38. Agora, algumas de vocês, mulheres, alguns de vocês, homens, eu sei que vocês estão discordando disto. Porque vocês sabem, vocês não conseguem ocultar isto neste momento. Vocês não conseguem. Porém, permita-me simplesmente mostrar-lhes uma coisa. Se Mateus 28:19 disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles se viraram, e toda pessoa que alguma vez foi batizada de modo contrário àquilo, batizada no nome de Jesus Cristo. Porque até mesmo por toda a era da Bíblia, e por 300 anos depois da era da Bíblia, até o concílio de Nicéia, então eles adotaram alguns dogmas em seu lugar. Qual é a diferença, se não está revelado? E você sabia que o livro todo, a Bíblia toda, é uma revelação? É assim que você tem que conhecer a verdade entre este e o outro. É porque isto é uma revelação. E a revelação tem de estar exatamente com a palavra, não contrária à palavra. Você diz, bem, isto me foi revelado. Então, se é contrária à palavra, nunca veio de Deus. Isso mesmo. Agora, se você quiser tomar Mateus 16:18, Jesus disse ele próprio que a igreja inteira, a sua igreja seria edificada sobre a revelação espiritual de si mesmo. O que é a palavra? Eu te digo que tu és Pedro, e não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto, e sobre esta pedra. Agora, eu sei, nossos amigos católicos aí, vocês dizem, ela foi edificada sobre Pedro, e Pedro o apostólico. Desse modo, fulano de tal, num consentimento apostólico, sucessão. Os protestantes dizem, foi edificada sobre Jesus Cristo. Não para ser diferente, mas tome somente o que ele disse. Ele disse, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus tu revelou isto. E sobre esta pedra, a revelação espiritual do que a palavra é. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca a porão abaixo. Sua esposa não será tentada com outro homem. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca poderão abalá-la. E Abel e Caim no jardim do Éden, Caim deduziu sua própria concepção e ele disse, agora veja, Deus é um bom Deus, ele está sobre toda a natureza, assim eu colherei os feijões e as batatas e os colherei as flores e lhe construirei um altar bem bonito. Isto é, uma igreja. Ele se ajoelhou, ele cria em Deus, ele adorou a Deus, ergueu as mãos e ofereceu este sacrifício. Ele fez tudo religioso que Abel fez. Abel edificou o mesmo tipo de altar, porém, quando Abel trouxe o seu, ele trouxe um cordeiro. Agora, Caim pensou que, fazendo um antídoto para o pecado,
que seu pai e mãe devia ter comido o fruto, como foram ensinados naquele jardim? Porém, Abel, por divina revelação, soube que foi o sangue que causou isto. Por divina revelação, e a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, 11, que Abel, pela fé, revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual Deus testificou que ele era justo. Está certo? Amém, irmão? Irmã, está simplesmente tão claro quanto alguma coisa possa estar para mim. Aí está a coisa toda. Agora, sobre o casamento e divórcio, veja, tem de ser revelado. Até que seja revelado, você não o conhece. Porém, ele prometeu nesses últimos dias, nesta era, que todo mistério oculto na Bíblia seria revelado. Quantos sabem disso? Apocalipse capítulo 10. Jesus prometeu isto, que todos estes mistérios ocultos sobre casamento e divórcio e todos estes outros mistérios que estiveram ocultos seriam revelados no tempo do fim. Agora lembre-se, a voz disse, vá a Tuxo. Lembra-se da luz mística no céu, o sétimo anjo ali em pé, voltei e a abertura dos 7 selos? Observe o que aconteceu. Isso é verdade. Agora, só mais um pouquinho. Porém, agora ouça sim. Eu sei que está chegando a hora de vocês irem comer, porém eu estou comendo bem. A congregação diz amém. Note agora, a mulher tem o seu lugar e ela é uma joia. Salomão, este homem que teve 1000 mulheres, melhor dizendo, ele disse que o que achou uma mulher, o que achou uma mulher, achou uma coisa boa. E ele disse, uma boa mulher é uma joia em sua coroa. Isso é uma honra. Porém, uma ímpia é água em seu sangue. Isso é sua vida. Ele disse, pode haver um homem justo que se ache em 1000. Salomão disse isto, porém, disse, não se encontraria uma mulher justa em 1000. Salomão disse isso. Veja, agora note isso como é. Porém, veja, mulher, você é uma joia se você quer ser uma joia. Porém, o desejo tem de ser por você. E veja porque foi o casamento e divórcio que Jesus apontou lá para o passado. Foi porque sua espécie foi a causa de todo pecado. Essa é a razão por que a poligamia e o divórcio e coisas tais foram introduzidas. No princípio nunca foi assim e não será assim no mundo além. Olhe para Jacó, de quem vieram os patriarcas. Ele teve pelo menos uma dúzia de mulheres. Ele casou com 2 irmãs e teve esposas concubinas, além disso, mulheres com quem ele vivia sem formalidade civil. E aqueles patriarcas nasceram dessas mulheres concubinas, está certo? Veja, tem que se fazer a palavra fluir em harmonia. Eu tenho páginas sobre elas. Se um clérigo alguma vez me questionar sobre isto, e nós reuníssemos, poderíamos conversar. Porém, certamente, se ele tiver alguma espiritualidade em absoluto, poderá ver bem aqui que é a verdade. Não há dúvidas quanto a isto. Uma boa mulher é uma coisa boa. Eu sei disso. Eu sei disso por verdadeiras mulheres. Já conheci mulheres verdadeiras que são genuínas, simplesmente tão verdadeiras como qualquer homem que alguma vez caminhou. Ela é um subproduto e uma parte dele. E na queda ele deu ouvidos a ela. Ele simplesmente. Ela é parte dele, porém, cabe a ela. Ela é feita de modo que possa ser imunda.
e lhe é dado o direito de recusar ou aceitar. Isso é contrário à natureza original no princípio. Veja, porém, aí está você. Agora, são 12 horas, assim eu vou simplesmente omitir uma coisa aqui por alguns minutos. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Agora lembre-se, eu digo isto apenas para o meu grupo somente. E no ar, eu estou dizendo isto somente para os meus próprios seguidores. Vamos compreender isto aqui. A mulher, a Bíblia diz que é um vaso mais frágil. Se ela quer ser correta, está da parte dela. Mas ela pode ser correta, mas se ela quiser virar aqui, ó, ela pode virar. Por um lado, é a coisa mais horrível, feita para enganar. Mas por outro lado, é o tipo da noiva de Cristo, é a joia da coroa, é aquela mãe no seu lugar, aquela esposa no seu lugar, é a coisa mais bela que existe. Mas então você veja que há os dois lados. Agora, depende se ela quer ser uma ou outra coisa. E o homem também não foge. Se ele quer ser honesto, correto, verdadeiro, um bom homem, sim. Mas veja o que essa natureza pervertida tem feito com toda a raça humana. Mas nós vivemos sob o livre-arbítrio. Você escolhe. Você decide o que você quer. Agora o profeta está dizendo-nos aqui uma coisa. Vamos terminar. Agora lembre-se, ele diz, eu digo isto apenas para o meu grupo somente. Quer dizer, e no ar, eu estou dizendo isso somente para os meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles. E o que eu vou dizer aqui, quer dizer, é para aqueles que creem. Qualquer ministro, isso é seu, sim, ele é o pastor do rebanho, faça ele o que quiser, isso compete a ele e a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isto compete a você, meu irmão. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville, o único lugar em que eu falaria isto. É porque é meu próprio rebanho, é o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender sobre o qual ser supervisor. E ele me dará como responsável, e ele me terá como responsável por isso. E essas minhas pessoas foram convertidas aqui de lado a lado do país que eu conduzi a Cristo. E filhinhos, estou aqui para ajudá-los e eu sou seu amigo. Talvez vocês pensem que falo contra vocês. Eu estou aqui dizendo isto, veja, para o seu bem. Eu os amo. E se não é assim, Deus é o meu juiz. Vocês sabem que os amo. Esta é uma coisa muito forte. Eu não sabia como apresentá-la. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, algum deles casados, preste atenção, 2 ou 3 vezes, bons homens, boas mulheres, totalmente confundidos? O que causou isto? Falso ensino. Exatamente não esperar no Senhor. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua mulher. E a mesma coisa, esse é o seu, pelo resto de sua vida. Está vendo? Mas o que o homem ajunta,
qualquer um pode separar. Porém, o que Deus ajunta, é melhor que ninguém ouse tocar nisto. O que Deus ajunta, ele disse, não separe o homem. Não que algum magistrado, meio bêbado, alguma outra pessoa junta, ou algum pregador desviado com um monte de credos num livro que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo e a palavra de Deus posta bem ali, está vendo? Eu estou falando acerca do que Deus ajuntou. Agora, eu vou lhes dizer isto, eu sou muito cuidadoso do que lhes digo. Eu não tenho a intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos pastores. Eu não tenho essa intenção, porém sou responsável, entendendo que isto foi entregue a minhas mãos. E se eu não posso reter isto, eu não sei como divulgar isto. E eu sei que esta fita divulgará. Ó, que coisa, eu me aprontarei, o escritório aberto, porque aqui vem isto, está vendo? Exatamente como foi sobre a semente da serpente, porém, foi absolutamente provado que está certo. Eu tenho jornais bem aqui, do jornal onde mulheres, agora mesmo, e até mesmo alguma das grandes dioceses, tem os quadros do original. Uma cobra rastejando sobre a perna de uma mulher e simplesmente como ela vai em torno dela, ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais. Como que um homem nunca poderia tocá-la com esta enorme cobra enrolando-se nela? E assim por diante. Isso é exatamente a verdade. E vai ficando pior e pior e ficará pior. Serpente, o que ele não era, ele não poderia ter tido caso sexual com ela quando era uma serpente. Porém, lembre-se, eu estava tendo um debate outro dia não um debate, apenas um ministro da Assembleia de Deus e associado disse: o senhor está errado acerca disso, sobre a semente da serpente, né? Eu disse, bem, eu posso estar, eu gostaria que o senhor me dissesse. Ele disse então, prosseguiu e começou a falar sobre isso, de repente ele ficou perdido. E uma coisa que ele disse, irmão Branham, onde está essa espécie? Deus disse, de uma espécie. Agora, onde está essa espécie que o Senhor disse que estava entre o homem e o animal, que a ciência não consegue encontrar agora? Onde está ela? Disse, ela está na terra? Era um chimpanzé? Não, porque o sangue de um chimpanzé não se mistura com o de mulher. Nem o outro animal se mistura com ela. Não, não se mistura. Tampouco o esperma de um homem se mistura com a fêmea. Não se mistura. Então, onde está este certo animal agora? Este certo animal. Agora Deus disse, produza tudo segundo a sua espécie. Eu esperei apenas um minuto e a doçura do Espírito disse, diga-lhe, está aqui. Agora, inicialmente, eu disse, bem, ele pode ter se tornado diferente. Ele disse, mas irmão Branham, isso nós estamos falando sobre a palavra. Não estamos? Eu disse, sim, senhor. E eu disse, eles naturalmente afirmam que as outras coisas, como os dinossauros e mamute, assim por diante, mamutes, melhor dizendo, eles são diferentes. E assim por diante, eu disse, poderia ter sido isso. Ele disse, irmão Branham, nós estamos falando sobre a prova da palavra. Se o pecado está aqui, então o pecado original ele devia estar aqui também. Eu disse, Senhor Jesus, tu disseste, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer quando fordes perante os homens, porque vos será dado naquela hora. Senhor, o que direi? Ele disse, diga-lhe, está aqui. Exatamente como tenho visões na plataforma. Eu disse, está aqui, não sabendo onde. Ele disse, onde? E antes que eu até mesmo pudesse pensar, ele disse,
é a serpente. Isso é exatamente o que foi, porque ele já não é um animal. Ele foi amaldiçoado e posto sobre seu ventre pelo resto de seus dias. Ele está aqui, está certo? A congregação diz amém. E ainda naquele ato que ele fez, ainda há o mesmo pecado que atua em torno da mulher, como o sexo masculino dessa maneira. É aí onde ela sente coisas muitíssimas intensas e coisas tais, quando tem suas sensações muito além do que qualquer homem poderia jamais causar. Eu vou parar aí, porque estamos numa multidão mista. Eu levarei alguns homens, nós falaremos mais sobre isto. Tenho todos os jornais e coisas tais depositadas bem aqui, bem na minha mão agora mesmo, e ia trazer isto a vocês esta manhã. Eu ia ocupar o dia inteiro nisto, porém encerrarei agora dizendo isto. Isto é para a minha igreja somente, não minha igreja, o pequeno rebanho que crê em mim e me segue. Isto é para eles. Então, vemos que esta mensagem, o que Deus permitiu ao profeta dizer, porque ele tinha pessoas ali casadas 2, 3 vezes, homens, mulheres, pessoas que vieram do mundo nessa condição, e Deus permitiu, como permitiu a Moisés, como permitiu a Paulo. Mas eu quero dizer a vocês que só vale para os que estão na palavra, nessa mensagem. Isso não vale para os que estão de fora. E assim como a mensagem, a semente da serpente, que Caim é filho da serpente, não de Adão, então da mesma maneira, como isso é bíblico, da mesma maneira casamento e divórcio é bíblico, apesar de muitos não veem, não entendem. O outro dia, sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa tem que vir do assim diz o Senhor. Então eu tinha as escrituras como ele as revelou a mim. Porém, Senhor Deus, o que posso dizer àquela congregação? Eu terei separações, homens estarão sentados na varanda, no quintal e em todas as outras partes. Devo deixá-la? Pensando, né? Devo deixá-la? Mulheres, devo deixar meu marido? Que devo fazer? Eu disse, Senhor, que posso fazer? Algo me disse, sobe lá na montanha e eu falarei contigo. Então, vocês vejam a responsabilidade. Sempre as pessoas estavam perguntando ao irmão Brana, ao seu pastor, irmão Brana, eu fui casado, tenho que me separar para estar bem com Deus. Irmão Brana. Ele sempre respondia da forma que ele via, mas ele dizia, fiquem como estão. Deus um dia vai responder isto. E a resposta veio por essa mensagem. Por isso, casamento e divórcio, a resposta para essa questão é a mensagem casamento e divórcio. Então, veja, e ele pensando, quando eu falar, vai haver muitos problemas. E Deus disse para ele, suba lá na montanha e eu falarei contigo. E enquanto eu estava na montanha, não sabendo que embaixo, em Tucson, estavam vendo isto. Porém, até mesmo as professoras chamaram as crianças, da minha garotinha e as demais da sala de aula e disseram, olhe lá naquela montanha, há uma nuvem âmbar, de aspecto flamejante, subindo no ar e descendo, subindo no ar e descendo. Enquanto ele subiu lá na montanha chamada Pedra do Dedo, então aquela nuvem, tipo torvelino, subia e descia. Corâmbar, subia e descia. A cidade parou, as escolas se abriram, todos queriam ver aquele fenômeno. Então, veja só.
o senhor Evans, o senhor está aqui? Rony, você está aqui? Eu desci e passei pelo posto. Esse jovem no posto de gasolina, o posto de gasolina dos Evans ali. E antes que soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu e disse: Irmão Brana, o senhor estava naquela montanha lá, não estava? Eu disse: O que você quer dizer, Rony? Não, veja, para ver o que ele ia dizer. Muitas vezes coisas acontecem, você não diz às pessoas, isso se torna. O negócio é que se você vê tantas coisas acontecendo que isto se torna comum para você, está vendo? Eu simplesmente não digo às pessoas. Eu disse: Rony, o que você estava... Ele disse: eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava. Disse: eu chamei mamãe, nós ficamos aqui, observamos aquela nuvem pairando lá, subindo e descendo, e eu disse: só pode ser o irmão Brana sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira, as pessoas viram isto. Num dia claro, sem nuvens em parte alguma, com esta grande nuvem âmbar pairada ali, descendo como um funil e voltando e se expandindo. Amigos, e então estou encerrando. Vocês podem ir e partir daqui. Aquilo foi quando isso estava sendo revelado a mim, o que vou lhes dizer neste momento, de modo que não falhe em entender isto. Agora, eu estou falando só aos nossos seguidores que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente, não aos de fora. Dei-me testemunho disto perante Deus, apenas a este grupo. Agora, nós nos encontramos nesta confusão por causa da teologia mal interpretada. Está certo? É por isso que vocês, mulheres, se casaram a segunda vez, e vocês, homens, por causa da teologia mal interpretada. Agora eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse. E se a Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta, quando ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo, e quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés, no Egito, para tirar os filhos do Egito para colocá-los na terra prometida, e Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição e lhes concedeu carta de divórcio, porque a situação era a que era. Moisés encontrou tal como que ele permitia. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhes esta carta de divórcio. E em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12 ao 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja e falou isto: isto sou eu, não o Senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Ao princípio não foi assim, porém, a Moisés foi permitido isto, e Deus reconheceu isto como justiça, e Paulo também teve direito quando encontrou sua igreja nessa condição. Agora creiam que isso é verdade e creiam que isso vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa, permitir-lhes continuar da maneira que estão e não mais fazer isto? E não mais fazer isto? Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar estas coisas. Não ousem fazer isto novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto, uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos 7 selos. E esta é uma questão na palavra de Deus. Permite que continue como estão e não
pequem mais. Ao princípio não foi assim. Isto mesmo, não foi assim. E não será no final. Porém, sob as condições modernas como servo de Deus. Eu não me chamarei seu profeta, porém creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Deste modo, sob as condições modernas, eu lhe ordeno a ir para o seu lar com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela. Crie seus filhos na admoestação de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazer uma coisa como essa. Crie-os na admoestação de Deus. E agora que você está como está, vamos agora na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo e prossigamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Até que os veja hoje à noite, o Senhor Deus os abençoe enquanto oramos. Então, vejamos, irmãos, que esta mensagem, depois do profeta tomar Jesus dizendo, no princípio não foi assim, mas as condições foram mudando as coisas. Moisés, Deus permitiu dar carta de divórcio. A Paulo encontrou essa situação, casamento, divórcio. Deus também permitiu a ele que quem está separado não se ajunte, quem está junto não se separe, fique como estão. E o profeta, como ele disse, naquela nuvem ali, sobre aquela montanha, na presença do Logos de Deus, e Deus se deixando ser visto por toda a cidade, e ele mesmo disse que para ele isso era uma coisa normal, comum, e ele não sabia que Deus estava se permitindo ser visto. E ele diz que Deus estava lhe instruindo a respeito desta mensagem, e no final Deus concedeu isto. Fique como estão. Quer dizer, você vive feliz com sua esposa? Você vive feliz com seu marido? Fique como estão. Vá criar seus filhos, vivam felizes, mas ai se fizer isto outra vez. Então, quando as pessoas vêm ali da escuridão, vamos dizer, da coisa errada, vem do mundo, nós aceitamos elas como elas vêm. Você ama seu marido, ama sua esposa, não importa se ele foi divorciado, ela, mas então o que importa é, como disse Paulo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que se conhece a verdade, aqui que está o problema, para você que conhece a luz da hora, conhece a verdade, você não pode se proteger debaixo disto aqui, de forma alguma. Isso vale para aqueles que vieram já nesta condição. E quando ele falou isto, casais se abraçavam, esposo, choravam e voltaram baseados nesta palavra. Por quê? Porque, como ele disse, isso é para os que creem. É para os que são meus seguidores. Deus me permitiu dizer-vos isto. Quer dizer, isso não vale para outros lá fora. É para você, que realmente crê. Então eu aconselho que tome esta mensagem e que você a estude. E logo depois ele termina orando. Eu quero terminar essa mensagem fazendo a oração dele. Senhor Deus, nós te damos graças, nós te damos louvor. Tu és o mesmo grande Jeová que permitiu a Moisés. Moisés, aquele servo, e o que ele diria ao seu povo? E Deus, tu lhe permitiste dar carta de divórcio
Paulo, o grande apóstolo, que foi o escritor do Novo Testamento, como Moisés foi do Antigo. Moisés escreveu as leis e a dispensação das leis. Muitos dos profetas, suas palavras foram injetadas nisto. Porém, Moisés escreveu as leis, e tu lhe permitiste uma carta, escrever-lhes carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. O grande São Paulo, sendo o escritor do Novo Testamento, pôde também fazer tal declaração que eu falo sob estas condições, eu, não Senhor. Assim é hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, como estamos aqui sob a misericórdia de Deus, sabendo que brevemente deveremos responder na tua presença, e que tu tens feito tanto, Senhor, eu tenho certeza. À vista destas pessoas, elas se agarrarão a isto como se viesse a ti. E para testificar aqui hoje, de muitas pessoas sentadas aqui, que até mesmo viram esse sinal na montanha, onde os anjos do Senhor vieram no redemoinho, onde veio os 7 anjos, onde a revelação dos 7 mistérios foi desvendada. E esse mesmo anjo na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado. Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa estando agradecidas de que Deus lhes tenha concedido esta graça. Eu somente falei isto, Senhor, por permissão. E somente digo isto por permissão, Senhor. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tentem cometer este pecado novamente. E que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração, Senhor. Senhor, torna essas famílias felizes e que criem e eduquem seus filhos na admoestação de Deus. Porque minha mensagem que estava no meu coração está entregue, Senhor. Eu fiz tudo o que sabia fazer. E Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir, porém agora eu ordeno isto, Senhor, a essas pessoas que elas estudem isto e vão e vivam para ti. Concede isto, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim. Elas estão em tuas mãos, eu rogo que tu as abençoes. Abençoe estes lenços, Senhor, que acabaram de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores e mais poderosas noites em que todas as pessoas sejam curadas. Concede isto, Senhor, abençoa-nos juntamente, que possamos ir em paz, contentes e regozijando-nos, porque o Deus da criação nos mostrou desde o princípio e estendeu a nós, em nossa confusão em que estamos, sua graça novamente, nestes últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como te agradecemos por isto, e que nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no Calvário. Eu digo isto agora de modo que os ministros entendam. E isto é para os que seguem esta mensagem somente. Vocês estão contentes? A congregação diz amém. Eu lhes disse a verdade, assim diz o Senhor, do começo ao fim. Amém. Agora fiquemos de pé e ergamos as mãos enquanto cantamos novamente. Eu amo por sua graça, eu amo por sua misericórdia, eu amo por sua palavra. E a palavra do Senhor veio aos profetas. Eu amo. Venha, irmão. O irmão Brana pede a alguém para vir e despedir a congregação. E assim está a mensagem casamento e divórcio. Acabamos de ler.
e queremos que você a tenha. Se você não tem, entre em contato conosco e nós te enviaremos. Faremos de tudo para obter dessas pregações e enviá-la para ti. Deus abençoe e uma boa noite. Amém.